Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras, quanto o Verdão terá para contratar em reforços no próximo ano. Vale a lembrança de que em 2025 o Palmeiras desembolsou 703 milhões de reais com 12 contratações, nunca na história do futebol brasileiro um clube gastou tanto, mas... apesar de tanto investimento, nenhum título. Para 2026, o Palmeiras terá 386 milhões de reais em reforços. O número consta na projeção orçamentária, aquela mesmo que já havia apontado a necessidade do Palmeiras faturar 400 milhões de reais com vendas de atletas. Queria registrar que para alcançar os 400 milhões, o Palmeiras vai precisar vender jogadores da base, que já foram promovidos ao time principal, um deles o Alan. Em relação a reforços, busca por um zagueiro é prioritária. Vitão do Internacional e Nino, que pertence ao Zenit, hoje são prioridade. Em relação ao primeiro volante, outra necessidade urgente. O Palmeiras consultou o Fabinho, mas já percebeu que ele não pode sair do Al Nassr, ou melhor, do Al Ittihad, da Arábia Saudita, antes do mês de junho. Ele tem contrato até lá com o clube saudita e ganha 11 milhões de reais por mês. Para completar, o Palmeiras tenta a contratação de John Arias, que pertence ao Wolverhampton. A informação que eu tenho é de que o colombiano não pensa em voltar ao Brasil antes do fim da atual temporada na Inglaterra, ou seja, em junho de 2026. O José, algo sobre uma suposta proposta do Newcastle ao Palmeiras pelo Alan? O José, é assim, o Palmeiras tem como obrigação, de acordo com o seu balanço, sua projeção orçamentária, conseguir 400 milhões de reais em vendas no ano que vem. E hoje, talvez, o principal trunfo do Palmeiras para essa bagatela, para essa bolada, é o Alan. Mas a ideia do Palmeiras é não vender o Alan em janeiro, e sim em julho, na janela mais forte do futebol europeu, e com mais 6 meses para que o Alan se firme, tá bom? Hora de falar sobre Palmeiras e Flamengo brigando por um mesmo atacante. Jogador do Boca Juniors chamado Ezequiel Ceballos. Pelo menos é o que garante a imprensa argentina. No início da semana, o site El Crack Deportivo chegou a afirmar que Palmeiras e Boca Juniors discutiriam a possibilidade de uma troca, com o Facundo Torres indo para a Argentina e o Ceballos chegando como reforço do Palmeiras. Nas últimas horas, outro jornalista argentino cravou que Ezequiel Ceballos é alvo do Flamengo. Importante registrar que 3 dias atrás, o gerente de scout do Flamengo esteve vendo Boca Juniors e Tigres na Bombonera. Ninguém sabe ao certo qual o motivo dessa viagem, mas agora a especulação ganha um pouco mais de força. Ceballos vive o melhor momento da carreira dele, são 32 jogos, 6 gols e 3 assistências. Recentemente fez gol e deu assistência na vitória do Boca Juniors contra o River Plate, atleta avaliado em mais ou menos 6 milhões de euros. Atua como ponta, pode jogar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. A pergunta que eu deixo para você: seu time, Palmeiras ou Flamengo, precisa de reforço para ataque? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Por causa da temporada sem títulos do Palmeiras, Leila Pereira tem sido muito pressionada por conselheiros próximos a demitir 2 funcionários do departamento de futebol. Anderson Barros, diretor executivo, e Guilherme Dias, chefe de scout. Já dá para cravar que a chance de o Anderson Barros cair é muito pequena, até pela relação que ele tem com o técnico Abel Ferreira, esse sim, gigante dentro da estrutura do clube e o grande manda-chuva do departamento de futebol. Pode acabar sobrando para o Guilherme Dias, que tem quase 11 anos de Palmeiras, tendo passado por praticamente todas as áreas. Ele começa nas categorias de base, se muda depois para chefe de scout, onde atua primeiro na base e agora no profissional. A alegação desses conselheiros mais próximos da Leila é de que o Palmeiras errou demais na hora de contratar jogadores. E, de fato, alguns números mostram isso. Dos 12 reforços contratados pelo Verdão em 2025, só 4 estiveram entre os titulares na final da Libertadores da América. Um deles, o Carlos Miguel, que só jogou por conta de uma lesão no braço do Everton. Importante registrar que Mikael custou 30 milhões de reais, que o Jefté chegou para custar 38 milhões de reais, M. Martínez comprado por 47 milhões de reais, isso sem falar no Sousa, que custou 90 milhões de reais, e no Facundo Torres, que chegou por 73 milhões de reais. Você soma tudo isso e chega a quase 300 milhões de reais por atletas que não conseguiram vingar. Até por isso, os conselheiros próximos a Leila atribuem a responsabilidade a Anderson Barros e Guilherme Dias. Mas quero destacar que Abel Ferreira teve participação decisiva em praticamente todos esses jogadores. É a estratégia do Abel, preferir apostar em jogadores sem grande nome,
sem grande lastro, para que ele seja o grande rei, o grande astro da companhia para a próxima temporada. Há dentro do Palmeiras a intenção de contratar jogadores, ainda que o Abel Ferreira seja contrário. E você, como é que pensa sobre essa situação? Bora usar o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Você sabia que o Palmeiras, dono do maior investimento na história do futebol brasileiro com reforços, completou 8 torneios consecutivos sem título? A última conquista, Campeonato Paulista de 2024. Desde então foram outros 3 torneios na temporada passada e mais 5 competições em 2025. Desses 8 torneios sem taça, Palmeiras foi vice-campeão em 4. Campeonato Brasileiro de 24 e 25, Campeonato Paulista de 25 e Libertadores de 2025. Se a gente for analisar os anos de 2024 e 2025, em 2 anos, 10 torneios disputados e uma única taça. Isso porque antes da conquista do Campeonato Paulista do ano passado, o Palmeiras também já havia perdido a Supercopa do Brasil. O mais maluco dessa história toda é que, apesar do fracasso recente nas competições, Abel Ferreira colocou a culpa na falta de investimento. Treinador português disse, abre aspas, somos uma equipe que tem menos recursos do que outras, mas pela sua organização, pela valorização do elenco e pela estrutura, conseguimos competir com muito menos recursos e conseguimos lutar por títulos. Abel, você não tem menos recursos do que ninguém. Só o Flamengo é mais rico que o Palmeiras hoje. Mas o Flamengo investiu 300 milhões de reais em contratações de reforços no ano. O Palmeiras gastou 703 milhões de reais. Esse discurso de que o Palmeiras é um pobre coitado não existe há bastante tempo, por mérito do próprio Palmeiras. O Verdão deve ultrapassar a arrecadação de 1,5 bilhão de reais nessa temporada. Só para completar, o Abel também afirmou na entrevista coletiva depois da vitória contra o Ceará, que rebaixou o vovô, que o seu salário de 3 milhões de reais, dito pela imprensa, não é real. E que os bônus que eu citei na semana passada em relação a títulos de Campeonato Brasileiro e Libertadores não existem. Eu posso assegurar que o salário de 3 milhões de reais foi divulgado e revelado por pessoas do staff do Abel Ferreira, tá? Então esse é o primeiro ponto. Sobre os prêmios, informação que eu consegui com uma pessoa do COF, o Conselho de Orientação Fiscal, vale a lembrança de que o COF tem acesso a todos os contratos no Palmeiras. E o Abel, que é mestre em dizer que não falou, foi o mesmo que havia assegurado que nunca tinha se acertado com a Al-Sadd. Tanto se acertou que o Palmeiras, para não ser punido na FIFA, precisou fazer um acordo com o time Qatari. O Abel que precisa melhorar bastante dentro e fora de campo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.